Palavra ao general Girão, por gentileza. Bom dia, Brasil, senhores e senhoras, colegas deputados aqui presentes hoje, senhor presidente da nossa sessão, deputado Bibo Nunes, demais colegas, realmente é um dia histórico e que isso sirva de lição para todos nós, porque a gente tem observado que o Senado Federal tem feito as sessões. Então, nós, deputados, também devemos fazer a mesma coisa. Às sextas-feiras, às segundas-feiras, aqueles que estiverem aqui, a gente deve se organizar para fazermos as sessões e podermos realmente executar o nosso trabalho. E cada um de nós tem a sua história e nós estamos aqui para mudar esse Brasil. Eu gostaria de fazer um comentário aí também em relação ao que está acontecendo lá fora hoje. Hoje o Brasil está vivendo um dia de greve, anunciado como um dia de greve geral. Uma greve politizada, uma greve, infelizmente, que está querendo paralisar um país que precisa andar. O Brasil precisa voltar a crescer. E com essas greves casuísticas que estão sendo construídas no Brasil, nós estaremos cada vez mais sendo paralisados no tempo. É um absurdo que as pessoas desobedeçam, inclusive, as determinações, viu, presidente Bibo? As determinações da Justiça do Trabalho. Eu não quero falar mal aqui da Justiça, não. Mas a Justiça do Trabalho no Brasil todo tem determinado que os trabalhadores, normalmente o serviço público, que eles executem os seus trabalhos, que eles não impeçam as pessoas de irem às escolas, de irem às universidades, de irem às empresas, de fazerem o ir e vir. Os metrôs, as companhias de trens, as companhias de ônibus que são públicas. Esse pessoal está sendo, nós trabalhadores, estamos sendo proibidos de trabalhar, de exercer o nosso direito como trabalhador. Então, o Brasil precisa sim voltar a crescer, o Brasil precisa sim respeitar o que está na bandeira, ordem e progresso. Nós precisamos fazer com que isso volte a acontecer. E só iremos fazer isso se nós, a partir aqui da Câmara dos Deputados, também dermos o exemplo. Nós precisamos caracterizar que o Brasil não pode mais ser envergonhado. Só iremos conseguir atrair os investidores na confiança do país se nós conseguirmos dar o exemplo. A palavra convence, o exemplo arrasta. É isso que a gente tem procurado fazer e é isso que nós queremos para o nosso Brasil. Eu gostaria, para concluir, deputado Bibo Nunes, gostaria de que ao final do dia de hoje, nós soubéssemos, deputada Alê, deputada Bia, nós soubéssemos, por exemplo, quantos ativistas grevistas hoje estarão sendo presos por queimarem pneus nas rodovias. Quantos estarão sendo presos por terem ocupado posições na frente das empresas, principalmente das universidades e das escolas? Só para concluir, senhor presidente. Quantos estarão sendo processados e presos, em flagrante, é claro, porque estão em flagrante, impedindo as pessoas de exercerem o seu direito democrático. Vamos encher a boca aqui, o direito democrático de trabalharem. Nós precisamos sim fazer com que o Brasil volte a honrar o que tem lá na bandeira, ordem e progresso. Quem puder visitar o meu gabinete aqui, o 914, vai ver na minha porta do gabinete uma frase que eu cunhei o ano passado na campanha. Nunca o Brasil precisou tanto de ordem para conseguir o progresso. Muito obrigado, eu parabenizo a cada um daqueles que puderam ou tentaram vir aqui hoje, porque também tivemos colegas que passaram aqui mais cedo e o painel não estava aberto. Infelizmente, 8 horas da manhã o painel não estava aberto. Então, parabenizo a todos que tentaram estar presentes nessa sessão histórica. O Brasil vai sim voltar a ser um país do futuro, um país do presente, um país que nos orgulha. Muito obrigado, general Girão. Comunico aos parlamentares que a mesa diretora... Mas, general Girão, amigo, que é um grande nome do grande amigo, um guerreiro de selva junto comigo também, um paraquedista também junto comigo e um cidadão brasileiro que está cumprindo muito bem o seu papel como vice-presidente da República. Mas, senhor presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra, sem alterar a minha voz, em função das limitações aí de saúde que a gente está enfrentando, mas para dizer o seguinte, que o Brasil realmente vive um dia histórico. E o dia histórico hoje também nós estamos enfrentando mais um dia do que tem sido chamado de greve geral, que, infelizmente, contra a vontade
da minha colega deputada Érica Cocai, que acabou de falar aqui agora, é uma greve geral pífia. Ela está bastante pífia mesmo, e o que está aparecendo mais agora são os atos terroristas praticados por pessoas que, inclusive, nem o português direito estão falando. Lá no Rio Grande do Norte, acabaram de fazer uma interdição de um trecho da rodovia 232, e a líder do movimento lá do MST, que está fazendo o bloqueio, que eu classifico como sendo uma terrorista, ela nem brasileira é. Ela fala com um sotaque... Ela fala com um sotaque totalmente estrangeiro, caracterizadamente estrangeiro. Então, isso nos preocupa. Não é esse o Brasil que nós queremos deixar, deputada Érica, para os nossos filhos e netos. Nós queremos um Brasil que seja dos brasileiros. Então, se o cidadão é lá de onde for o país dele, que ele vá fazer agitação no seu país e não aqui no nosso país. Nós precisamos fazer com que os brasileiros possam voltar a ter orgulho de ser brasileiro. Esses atos de paralisação, impedindo o direito de ir e vir, que é constitucional, senhor presidente. O direito de ir e vir é um dos atos sagrados do brasileiro. E essas manifestações que eu classifico como sendo de atos terroristas, porque a greve é uma coisa. Como eu falei anteriormente, a Justiça do Trabalho ela determina que determinado percentual de trabalhadores continue exercendo aquele direito, né, do serviço público essencial. Infelizmente, isso não está acontecendo. Então, eu deixo aqui o meu registro de que para concluir, por não gentileza. podemos confundir democracia com anarquia. O que está sendo pregado e praticado no Brasil hoje são atos de anarquia. Então, é um dia histórico, sim, e eu espero, com toda a pureza da minha alma, eu espero que as forças policiais e que a justiça brasileira possa fazer prevalecer o direito da maioria, que a maioria derrotou nas urnas esse movimento que eu chamo de um movimento lamentável, que desvirtuou o Brasil, que assaltou os cofres do país, caracterizadamente. Dizem que não tem provas, mas aconteceram assaltos, dinheiro foi embora do Brasil. Então, houve sim crime, esse crime está sendo apurado ainda por conta da dificuldade, da maneira como o crime foi praticado, e a gente precisa, sim, dentro do espírito democrático, fazer com que a justiça prevaleça no nosso Brasil do B. Muito obrigado. Com a palavra agora o líder do governo, Major Vitor Hugo. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores deputados aqui presentes, gostaria... Não, deputada Lê. Puxe a minha fala aí da Voz do Brasil, os demais anais de comunicação da casa, por favor. Perfeito. Obrigada. Peço para usar a palavra a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Bom dia. É com muita alegria que hoje, nessa sexta-feira, nós conseguimos dar quórum para que as sessões da Previdência possam continuar, possam contar, né? E prosseguir nesse processo tão importante. A gente sabe que existe resistência, existem aqueles que não querem que a Previdência passe, que querem obstruir o processo. A gente sabe disso, isso é do jogo, mas o importante é que nós mostramos hoje que os deputados, em sua maioria, querem dar andamento, querem que a Previdência tenha sucesso, e nós temos agora que batalhar, então, além do prosseguimento, para que a gente consiga fazer com que essa reforma seja uma reforma significativa, que não seja uma reforma desidratada, que permita, sim, que o Brasil possa se desenvolver. Nós sabemos que hoje mais da metade do orçamento público é gasto para pagar Previdência, pagar aposentadorias. E dessa forma não tem nenhum país que possa se desenvolver. Nós precisamos de dinheiro para investir. Investir em saúde, investir em educação, investir em infraestrutura. Então é tudo isso que essa reforma vai propiciar. Geração de emprego. Serão mais de 8 milhões de postos de emprego abertos até 2022 com essa reforma. Então, eu quero, inclusive, aqui deixar o meu registro de que estados e municípios devem permanecer dentro da reforma. Caso contrário, será uma verdadeira loucura. Mais de 5 mil municípios, e nós sabemos que já tem estados e cidades que já não pagam os seus servidores ou pagam em atraso. Então, a gente pede aos parlamentares que tenham essa sensibilidade para que fique dentro da reforma
a reforma para estados, a reforma para municípios também. A gente precisa contar com a sensibilidade. Tem aqueles governadores, prefeitos que vieram a Brasília, é preciso que eles se acertem com a sua bancada para que a reforma não seja desidratada. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos aqueles parlamentares que vieram, porque estão cumprindo o seu dever, na verdade. A gente agradece porque estão aqui, sabemos de vários que tiveram, inclusive, cancelar compromissos em sua base eleitoral, em suas cidades, mas estamos aqui para mostrar que o Brasil tem jeito e vai dar certo. Muito obrigada. Cumprimento, deputada Bia. Eu quero lembrar aos deputados que, para os